Boa noite a todos, aqueles que eu não consegui ainda cumprimentar pessoalmente, frente a frente. É um prazer a gente estar de novo juntos. Sempre é bom, né? A gente como igreja, a gente está retornando e retomando os nossos encontros. Tivemos um mês de pregações, de missões, tivemos vários convidados aqui conosco nesse mês de julho. Então tivemos um mês diferente, uma série de missões. Tivemos o Paulo Feneman aqui da MIAF, falando dos desafios na África, o que Deus tem feito naquele continente. Tivemos o Marcos Amado, também falando dos povos muçulmanos. Impressionante, o que nos impressionou foi a questão de como Deus está se revelando e por sonhos. E você vê tanto isso acontecendo com os muçulmanos na África, sul da Europa, enfim. Deus agindo, Deus fazendo a diferença. O Henrique Terena aqui na terceira onda, falando dos desafios aqui dos povos indígenas. O José Bernardo, da AME. O Coy até esteve aqui conosco, aqui um pouquinho antes de começar a série. Ele veio, nos visitou, falou um pouquinho com a gente. Estou vendo o Cassiano ali, Eugênia. Difícil achar o Cassiano aqui. Cadê o Cassiano? Pedi para eles levantarem um pouquinho, foi difícil eles estarem aqui, só para a igreja estar vendo vocês aqui. Diretor da CEPAL ali, representando os povos indígenas também. Muito bom estar com vocês aqui. Queria falar um pouquinho desse momento hoje. Hoje a gente vai dar uma pausa e a gente vai ter o nosso tempo como ceia, como família, celebrando. É tempo de celebrar a ceia do Senhor. E eu quero lembrar o que Paulo escreve ali em Romanos 6,4. Ele fala o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi sepultado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja só que não é só a questão de morrer e ressuscitar. Isso tem um desdobramento muito forte. A gente vive uma novidade de vida e esse é o motivo da gente estar aqui como igreja, como família, para cearmos juntos. Mas nada melhor que o momento em família, quando estamos à mesa do Senhor, para que a gente possa acertar o foco do nosso dia a dia como igreja, acertando o foco no dia a dia, na vivência como igreja. Quero falar então dos conflitos e desgastes que nós temos no nosso dia a dia, conflitos internos e externos. Estou olhando para algumas pessoas aqui e eu quero que você pense um pouco no seu dia a dia. Nós passamos por alguns desafios e atritos, conflitos, pressões, por exemplo, na sua vida profissional. Estou vendo ali o Jorge ali montando uma equipe de representação, toda aquela questão de que, olha, como é que essas pessoas vão estar no campo ali de trabalho e com o cliente, algumas pessoas, o Eloy, enfim, visitando o cliente, chegando, parece que o cliente vai estar ali só para receber você, não, ele está atendendo, e você tem então que fazer, qual a necessidade dele atender? Então há pressões nesse trâmite todo. Na família também nós temos pressões familiares. Eu lembro, por exemplo, quando eu ia corrigir a Gabriela, ela era pequena, e aí, quando ela aprontava alguma coisa, eu já ia corrigir, mas já estava nervoso. A Gabriela já olhava para mim e falava assim: pai, você está nervoso, pronto. Já tinha que esperar um pouquinho realmente para poder fazer aquilo no momento certo, da forma certa. Mas são pressões, são tensões que você vive no dia a dia, ali na família. E na igreja? E nós, como família, aqui na igreja, nós passamos também por momentos de discordâncias, momentos de atritos. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui o encontro dos surdos. Tivemos aqui mais ou menos umas 120 a 30 pessoas. 53? 153, opa, retificando. 12 conversões, glória a Deus. Você vê como a igreja é dinâmica. E na sexta-feira à noite eles vieram aqui para decorar o local, estava tudo decorado, com cartazes e tal. Bom, basta isso, você chegar com uma ideia e outra pessoa, não, mas espera aí, eu pensei diferente, pronto. Quando há um confronto de ideias, há uma discordância, quando a nossa vontade é contrariada, ali já há uma tensão ali para ser resolvida, para ser administrada. Quero fazer algumas perguntas para que nós possamos pensar um pouco melhor nisso. Quais são as pressões e conflitos no dia a dia da igreja? Quando as opiniões divergem. Quando você e eu somos contrariados.
Quando as comparações surgem, peraí, eu saio do foco e entra uma outra pessoa, assim, puxa, mas está falando mais dele do que de mim. Quando as expectativas são frustradas, eu às vezes ponho uma expectativa tão grande numa pessoa, mas essa pessoa ela não cumpre aquela expectativa esperada por mim. Como é que fica isso em você? Como é que fica esse conflito, essas tensões internas e externas? Quais são as influências para as tomadas de decisão? Você e eu sofremos para as tomadas de decisões de posturas. De uma forma ou de outra, nós somos influenciados a tomar tal postura ou decisão. Certamente sofremos pressões internas e externas. Qual é a resposta? Qual é a solução que você dá para esses conflitos, para essas tensões? Faço vista grossa. Continuo a conviver, mas faço como se não estivesse acontecendo nada. Não, isso é normal, natural. Temos atritos e uma pessoa sai chateada, outra também. Continuamos assim. Ou a sua postura é, me afasto, eu não me envolvo. É aquelas pessoas assim, por isso que eu não me envolvo na igreja, eu só vou lá, assisto o culto, saio, nem preciso ser membro da igreja, porque meu nome está lá no céu, enfim, então não preciso nada disso. Ele não se envolve, mas também não cresce. Ou você responde, a palavra de Deus não trata desse assunto, não há resposta. E meu irmão, para isso não tem resposta nem solução. Só que o assunto não é tratado, mas você também não trata o que precisa ser tratado internamente na sua vida. O que influencia você a tomar determinada postura ou conduta? Não se engane, você já pensou que a nossa visão, a forma de nós estarmos interpretando as situações, pode estar totalmente fora de foco? Convido você a abrir sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos, capítulo 12. Romanos 12, versículos 9 e 10. Romanos, capítulo 9, capítulo 12, versículos 9 e 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou na tela, fica à vontade. Romanos 12, 9 e 10. Estamos juntos? Vamos lá? Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Antes da gente prosseguir, eu preciso falar um pouquinho do contexto, mas eu não quero perder você nesse contexto, não quero perder você nesse momento. Primeiro, Paulo está escrevendo aos romanos, há uma igreja ali em Roma, você pode ver isso no capítulo 1, versículo 1 ali. Paulo está em Corinto e escreve ali, na sua terceira viagem missionária, ele está circulando, e ele está então com o desejo de ir à Espanha, passar por Roma e ir até a Espanha. Então ele escreve àqueles irmãos. O tema da carta é a justiça de Deus. Você tem aquele versículo que nós decoramos lá, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o 17 a gente esquece um pouquinho. Em vista do quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus, diferente da nossa, que a gente quer, a nossa justiça, quer que a coisa faça e derrube a pessoa, Deus, a justiça de Deus, ela se revela salvadora, com misericórdia, e vem a salvar todo aquele que crê, todo aquele que em fé em Cristo Jesus, crê em Jesus e pode ter a salvação em Deus. Mas o mais importante para nós hoje é que essa carta, lá no capítulo 12, a partir do capítulo 12, ela vai falar da prática da vida cristã. E aí,
que a coisa pega para nós, e é aí que eu quero conversar com vocês. Vamos para o texto então. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu quero chamar a tua atenção que nos versículos 9 e 10, tanto um versículo quanto o outro, ele está falando do amor. Mas, se você for olhar ali na língua original, o amor que a língua original usa, que Paulo usa ali, para se referir no versículo 9, é diferente do amor usado por ele no versículo 10. 9, ele fala do amor ágape. E no 10, ele fala do amor filadelfia. Que amor é esse que Paulo está se referindo no versículo 9? Se você olhar para o contexto da carta ali do Romanos, por exemplo, 5 e 5, Paulo fala o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. 5:8, Paulo fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como esse amor derramado de Deus diretamente no nosso coração, pelo Espírito que habita em nós, será sem hipocrisia, sem máscara. Como é que isso se dá? E Paulo continua. Paulo, no próprio versículo 9, ele nos mostra como isso acontece, como esse processo acontece. E esse processo é um processo interno. Por que interno? Porque ali no contexto do capítulo 12, você pode ver que Paulo, no versículo 2, ele está falando sobre uma renovação de mente e coração. Mente e coração quando fala dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. E ele fala primeiro, a primeira parte desse processo, e veja que é uma constante ali. Ele fala da primeira parte, aborrecendo, odiando, detestando o mal. E eu sei que é um processo ativo, porque ele está falando ali no presente, expressa um forte e contínuo sentimento de repulsa a tudo aquilo que é o mal. E eu quero te chamar a atenção que quando Paulo fala do mal aí, no versículo 9, justamente do capítulo 12, ele usa uma palavrinha que ele só usa uma vez na carta inteira da carta de Romanos. Ali até no capítulo 7, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Essa palavra é diferente dessa palavra que ele está usando aqui no capítulo 12, que é a palavra poneros. É uma palavra que indica que é um mal vindo diretamente do maligno. Essa palavra indica aquilo que provém, que é do maligno. Quantos pensamentos e sentimentos de inveja, orgulho, disputa, desconfiança, brechas que permitimos, mentiras do próprio inferno, que vêm sobre a nossa mente, o nosso coração, que acabam tirando a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz como família de Deus. Eu lembro uma vez fui visitar uma pessoa, fui até a casa dela, uma pessoa da igreja, aqui do convívio da nossa igreja, e me chamou a atenção que indo para o quintal ali da casa dele, eu vi sabe essas bombinhas de festa junina? De pólvora. E uma coleção delas ali. E eu olhei para aquelas bombinhas e falei assim, por que você tem essas bombinhas? Alguma coisa específica? Ele falou, é o seguinte, no meu quintal aqui, o meu vizinho, é um prédio, ele costuma atrair muitas pombas. E para que eu evite que essas pombas venham aqui para o meu quintal e façam sujeira, enfim, o que eu faço? Antes dela vir para o meu quintal, eu solto as bombas no quintal. E aquele barulho faz com que as pombas não fiquem, não permaneçam, elas vão embora. Paulo está falando da mesma forma que nós temos que ser com o mal, nós temos que ser proativos, perseguir o mal. Paulo então fala que o amor será sem máscaras quando aborrecermos, odiarmos,
perseguirmos, tiver um sentimento de repulsa a todo pensamento e sentimento que nos coloque contra o outro. Percebe o que Paulo está falando? Olha, não permita que pensamentos do mal, do próprio maligno, que a gente não se apercebe. Você está numa situação na igreja, conflitos, discordâncias, e você acha que não há uma guerra espiritual nisso. Mas você precisa ficar atento e falar, escuta, esses pensamentos, esses sentimentos que estão vindo no meu coração, realmente são algo que eu preciso armazenar? Não. Ou eu preciso ir de encontro, não favorável, mas ir de encontro contra a esses sentimentos, porque senão esses sentimentos não provêm de Deus, eles estão me deixando contra as pessoas, estão me afastando das pessoas. E Paulo não termina no processo de aborrecer o mal, ele continua numa segunda etapa desse processo. Ele fala do deixando-se apegar, colar ao bem. A raiz dessa palavra colar é a mesma raiz da nossa palavra em português, de cola, de grudar, deixando-se grudar. Interessante que se aborrecer o mal, aborrecendo, é algo que eu tenho que fazer, é uma voz ativa, eu tenho que praticar. O deixando-se colar ao bem está na voz passiva, ou seja, eu sofro ação, eu permito que esse bem se apegue a mim, faça parte de mim. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e ele virou para mim e falou assim, puxa, eu quero servir a Cristo, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero ter o caráter dele, eu quero ter as qualidades dele. E ele falou para mim assim, puxa, eu olho para tal pessoa, e eu vejo como essa pessoa é diferente de mim, como ele tem características que eu quero, essas características para mim. E eu falei para ele assim, eu conheço essa pessoa que você está falando. E de fato, essa pessoa, ela tem tantos defeitos quanto você. Mas o que você está querendo dessa pessoa, de fato, não é alguma qualidade dessa pessoa, mas são qualidades que essa pessoa ganhou ao andar em amizade com Cristo, deixou-se apegar às qualidades de Cristo. E o que nós precisamos, eu e você, é deixarmos apropriar-se dessas qualidades, como uma amizade com Cristo, as qualidades dele, deixando como uma influência de uma amizade. Quando você se deixa influenciar, se deixa que essas qualidades venham sobre a sua vida. Quando Paulo fala ao bem, é aquilo que é incorruptível, aos benefícios da justiça de Deus que foram estendidos a nós. Romanos 6,5 ele fala o seguinte, Paulo, porque se fomos unidos com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra colar aí é a mesma palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, unidos a Cristo, com uma amizade, deixando-se influenciar pelas qualidades e características com Cristo. O amor não vai ser hipócrita quando eu obedecer a palavra e não me deixar levar pelo mal, não me deixar apegar pelo mal e me deixar ganhar das qualidades de Cristo na minha vida. E ele continua, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que Paulo está querendo dizer com isso? No mesmo capítulo 12, 3, ele fala o seguinte, digo a cada um dentre vocês. E o que mais me apaixona nesse texto é que ele não está falando para uma liderança de igreja, ele não está falando para um grupo seleto da igreja, ele não está falando para pastores, ele não está falando só para pastores ou só para missionários, ele está falando para nós, como uma igreja total, como ele falava para Roma, ali a palavra fala para nós como todos, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é a versão revista atualizada. A Bíblia Livre fala o seguinte, não considere mais valioso do que se deve considerar.
A Bíblia Católica fala o seguinte: não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, equilibrado, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos ali na igreja de Roma, que olhando para cada um deles, não se deixasse ver algo que Deus não estava dando para eles, mas que eles focassem nos dons, nas capacitações que Deus havia dado para cada um deles. Eu moro aqui seguindo a Avenida Imperatriz Leopoldina. Você seguindo aqui em frente, você vai cruzar ali a associação, passando a associação, tem a caixa d'água. Você seguindo em frente, você vai ver uma rotatória. Você tinha uma padaria ali à esquerda, a antiga Happy Day. Você seguindo à esquerda ali, o meu prédio é logo aquele prédio antigo, cheio de antenas, contornando o quarteirão. Ali, eles fizeram uma rotatória, para que você circulasse, para poder você fazer o contorno ali, para você virar para a praça ali à direita. O que acontece ali? Na rotatória, eles colocaram esse sinal ali. Que sinal é esse? De preferência. Na rotatória, quem tem a preferência? Você fala isso, mas não é isso que acontece lá, né? A gente do apartamento, você vê lá as pessoas, que tem uma subida rotatória, do pessoal que vem ali da Prestes Maia, é uma subida, o pessoal que sobe não olha para a sinalização, ou se olha, ignora, e vem direto. Bom, é um que... porque quem está na subida não para, quem na rotatória para, o que vem de trás reclama, porque... Enfim, na igreja, muitas vezes, diversas vezes, nós passamos pelas mesmas situações. Paulo, na sequência do texto, ele fala: olha, Deus deu a um o dom de contribuição, deu a outro dom de ensino, profecia, diaconia, presidência, exortação, misericórdia. Paulo está indicando que, olha, não pense além do que Deus deu para você, mas foque na sua responsabilidade, foque na sua capacitação. Você tem tanto a fazer, mas não é só isso. Você, focando e cumprindo a sua responsabilidade, você vai ficar atento às outras pessoas que estão junto com você, porque cada um tem uma capacitação diferente, e cada capacitação depende uma da outra, elas se interligam. Só que Paulo fala: olha, dê a preferência para o que está ao seu lado, dando preferência, ou seja, você fazendo sozinho, você não tem o efeito necessário, mas se você der a preferência aos dons, às capacitações que Deus tem dado à igreja, vocês juntos vão chegar ao objetivo desejado. Eu quero que você pense nisso. O foco do amor de Deus me faz enxergar o valor no outro, quando eu não permito que as lentes podem ser os seus olhos, seus ouvidos, as lentes do meu coração se apeguem às sujeiras do mal. Vou repetir. O foco do amor de Deus, que é perfeito, que é misericordioso, que salva, que cura, me faz enxergar o valor no outro, tem um efeito necessário, quando eu não permito que as lentes do meu coração se apeguem às sujeiras do mal. Em casa nós temos algumas máquinas antigas de fotografia, e elas, se você não tomar cuidado, se você não tiver o cuidado necessário, elas começam a grudar alguns fungos naquelas lentes. Então você tem que ter um trabalho de pôr no sol para que aqueles fungos saiam. Nós temos o mesmo trabalho, a mesma responsabilidade, de não permitir que fungos, sujeiras, permaneçam na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, não deixando que Deus, o amor de Deus, possa seguir
livremente como um canal de salvação aos outros, como um canal de edificação aos outros. O foco do amor de Deus me faz enxergar o valor no outro, quando eu não permito que as lentes do meu coração se apeguem às sujeiras do mal. Com isso, eu quero desafiar você o seguinte: primeiro, abaixa a sua fronte agora. Agora é você e o Senhor. Eu quero que você esqueça um pouco, agora nesse primeiro momento, quem está do seu lado. Reconhecendo o amor de Deus derramado no seu coração e a sua responsabilidade quando você permite que fungos fiquem alojados nele, quebrando a nossa comunhão, alimentando intrigas. Eu quero que você tire um minuto agora, você e o Senhor, e ore ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor olhe para o meu coração, para a minha mente, sonde, ó Deus, o meu coração. Estou deixando alguma coisa, estou permitindo que alguma sujeira, algum fungo, enfim, pensamentos que não vêm do Senhor, estão atrapalhando a minha comunhão, estão atrapalhando o seu serviço no meu coração. Senhor, nós te louvamos porque a tua justiça, ela se mostrou salvadora a cada um de nós, a cada um, ó Deus, que entregou sua vida ao Senhor, morreu para si mesmo e ressuscitou para o Senhor e vive uma novidade de vida. Eu te agradeço porque o pecado, ele foi crucificado, ele foi morto ali na cruz. Os poderes do pecado foram tirados ali na cruz. Ó Deus, e eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor não me salva só do inferno. O Senhor tem o poder de tirar o inferno da minha vida, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que tira a minha paz, tudo aquilo que tira a tua plenitude da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Deus, se há algo em mim, ou se eu estou permitindo que alguma coisa quebre esse processo, atrapalhe esse processo, Deus, em nome de Jesus, faça que eu seja responsável com todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo que vai no meu coração, vai na minha mente, no convívio com os meus irmãos, no convívio da igreja, quando eu estou servindo, está tirando minha alegria, está tirando a minha força. Isso já é um sintoma, Senhor, que alguma coisa está errada. Senhor, me deixa alerta, me capacita para isso, me ajuda nisso. Eu quero te servir com alegria, intensamente, ó Deus, em nome de Jesus. Isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.